O Dorival Júnior, ele não é nem 7, nem 9. Ele é 8,5. Como o Cuca escalou ele no Santos. O Cuca arrumou. Escalou. O Cuca escalou. Ele jogou bem. O Jesus no Flamengo. Ele jogou bem assim. Agora, a seleção brasileira não joga com 2 homens na frente assim. A seleção brasileira joga 4-4-2. Para você, o Gabriel funciona melhor numa dupla de ataque do que num trio, por exemplo. Exato. Não é que ele jogou bem como camisa 10 do Santos aberto pela direita. Jogou bem como centroavante. Ele joga bem porque ele é muito bom jogador. Mas o lugar onde ele cresce é como ele jogou no ano passado. Ele era o atacante mais próximo do gol. Mas ele não era o centroavante. E o Pedro tem para o Tite essa característica que você destacou. Ele é um centroavante que não precisa ser o titular absoluto, mas quando você precisa mudar o estilo de jogo, você tem o 9. Vai lá e resolve e faz o gol que eu não estou conseguindo. O 9 que joga muito, né, PVC? Ele joga, o Pedro sai da área, o Pedro tem tabela. Agora, uma reflexão sobre o Gabigol, porque assim, eu não quero... o Júnior pode também falar sobre esse tema que eu vou botar sobre o Gabriel. Não vou discordar, não. Queria só dar uma pincelada nessa... Porque quando a gente olha o Gabriel, as atuações, vamos dizer, menos eficientes do Gabriel é quando ele teve que jogar ou aberto na ponta, ou centralizado, ou então do lado esquerdo. Você não pode prender um jogador com a mobilidade, com a velocidade, né, e a qualidade de finalização com ele numa posição. Você tem que deixar ele solto para que ele possa encontrar durante o jogo, né, a posição melhor. Que foi assim que ele fez a dupla com o Bruno Henrique, né, onde o Bruno Henrique se juntava com ele e entravam pelos lados, os meias, os laterais, para poder chegar até a finalização. Sem contar, né, Rizek? Eu ia colocar Luiz. Exatamente esse tema que o Júnior colocou, era mais ou menos a linha que eu ia colocar aqui. Porque você imagina, o Gabriel, que ano passado fez 45, 46 gols. Imagina, né? O treinador chega e ele tem no elenco jogadores, como é agora, tem o Pedro, tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro, jogadores que ocupam os lados. Como é que o Gabriel se dá muito bem também quando um time que joga no 4-2-3-1 tem esse cara que joga na frente dos volantes fazendo um par, encostando para as tabelas com o Gabriel. Isso funciona muito com ele. Mas eu acho que todos os técnicos, eles tentam arrumar um lugar para o Gabriel. E, às vezes, por conta do elenco que tem, você tem que ir buscar. Porque como é que você vai deixar um cara que pode te dar 45, 46 gols na temporada fora do time, por uma questão de característica? Não dá. Então, imagina, é uma aflição. É aflição com a Arrascaeta. Muita gente, quando a Arrascaeta chegou, como é que faz? Vai jogar a Arrascaeta com o Everton Ribeiro junto? Tem que dar um jeito de jogar. O Zagallo botou os caras todos em 70 e virou o que virou. Ele arrumou um jeito de botar o Rivelino pra jogar, mas vai jogar um monte de 10 junto? Vai jogar um monte de 10, camisa 10 juntos. Não tem como. Então, essa dificuldade para os treinadores também é quase uma defesa para os técnicos aqui, porque o cara tem que arrumar um jeito. Então, ele tem uma filosofia de jogo. Ele quer que o time se encaixe na filosofia dele. Caso aí que a gente tá vendo no super telaço, o Domenech e os Jordis, né? O Guerreiro, que é o homem da bola parada, e o Jordi Gris, que é o garoto de Búzios, que dirigiu o time ontem. Eles têm que encontrar uma forma, porque nesse momento, é claro que no jeito que está o futebol e com 3 competições que o Flamengo está, você vai ter que ter 13, 14 jogadores de alto nível. Um vai ter uma suspensão, vai ter uma contusão, vai ter uma convocação, você vai precisar desses caras. E se todo mundo tiver à disposição naquele dia, você vai na característica. Puxa, Pedro, hoje você vai esperar um pouquinho, vai começar o Gabigol, mas você vai jogar meio tempo. E isso faz de um time ser um grande elenco. E aí está o desafio, no caso do Flamengo, do Domenech, de conseguir equacionar tudo isso e tirar o melhor de cada um deles, né? Acho que esse é o grande desafio dos técnicos. Porque não é assim, o Gabigol é isso e pronto. Tem que arrumar um jeito de botar ele para jogar. Claro. Se ele ficar feliz, ele pode te dar 45 gols na temporada. Já deu 16 esse ano. E eu estava conversando com o PVC no nosso podcast, que já está no ar no GE. Globo, a mesa, que como o Flamengo teve que mexer muito no time pelos desfalques, graças à Covid, graças à lesão, nos falou mais em rodízio. Ele precisou mexer mesmo, precisou colocar times muito diferentes em campo. Mas eu pergunto, vocês já veem
a comissão técnica espanhola do Flamengo? Com rodízio. Com rodízio entre eles. É a primeira comissão técnica com rodízio da história do futebol mundial. Você já enxerga a comissão técnica com rodízio eu fiquei mais dona da situação, assim? Eu fiquei me perguntando por que colocaram o Jordi Gris ontem. Porque começou um balaio de gato semana passada, que não, porque é Jordi Guerreiro, fora Domenech, Jordi Guerreiro técnico, no jogo seguinte tiraram o Guerreiro do banco e colocaram o Jordi Gris. Pode ser por isso, você tira um pouco da pressão, né? O técnico é o Domenech Torrent. Sim. Agora, é o PVC que acho tem o que tem uma chance entendimento de grande de ter Brasil. uma polarização. Enfim, mas o Palmeiras já está viveu no aqui, Brasil, tá em já terceiro morou lugar, em tá na frente. Búzios, já namorou brasileira e tudo. Ele rapidamente, hoje foi para a coletiva, ele falou, eu escalei como mandou o Domi, alterei o time como mandou o Domi, ele tinha me ensinado no treino, fiz o que ele mandou, para evitar esse buchicho de que o auxiliar do auxiliar do auxiliar é melhor do que o titular. O técnico é o Domi. Isso mostra que está entrosada também, né, Luiz? Que a comissão técnica está entrosada, entendeu? Porque não está ninguém querendo beliscar a posição do outro, né? Mas vocês estão vendo eles mais donos da situação? Não, sabe o que pode acontecer? O Brasil é um país muito... O futebol brasileiro, aí na linha do que o Luiz Roberto estava dizendo, eu acho que tem uma crise de cultura nossa. Imagina se tivesse acontecido, jogando em casa, qualquer time como o Manchester United ontem toma 6-1 do Tottenham. Que o Rizek, Luiz, achou mais estranho, não foi o Manchester United perder em casa. Foi o time do Mourinho fazer 6 gols. Depois do terceiro, Mourinho, volta! Chega, tá bom! Isso aqui. Queria ver o Mourinho no Brasil. Ou 7-2 que o Aston Villa meteu no Liverpool ontem. Você vai dizer, um time não pode perder desta maneira. Claro que não pode. Quando você toma um chocolate desse tipo, o que você faz? Você volta para casa, junta os cacos, junta todo mundo. O que está acontecendo? Resolve o problema, você não vai mandar todo mundo embora. Então você tem que botar as coisas... É assim que se faz no futebol mundial. Você tenta corrigir o problema. Se não tiver solução, você vai mandar o técnico embora. Mas é por isso que se manda menos técnico embora no exterior do que aqui. Aqui, a gente começa com um burburinho que se por um acaso o Flamengo tiver dificuldade contra o Sport, pode, quarta-feira, que é no Maracanã, pode apostar que alguém vai dizer, mas o Domenech voltou pro banco e olha só o que aconteceu. E não é. Não pode, a comissão técnica nem nós e nem a direção de um clube pode ser movida por esse tipo de comentário, né? Exato. Nós temos que aprender que hoje em dia a liberdade de expressão, digamos assim, por conta das redes sociais, cada rede social, você tem a rede social na mão, cada rede social é um veículo de comunicação. Só que o cidadão da rede social, ele não é uma mídia convencional, ele não tem responsabilidade jornalística, então ele escreve o que ele quiser. E aí o clube e nós não podemos levar em consideração quando o comentário é apaixonado, né? O PVC, o Júnior está aqui com a gente, e ele de muita coragem, diga-se de passagem, e com o conhecimento que tem, e isso foi, na minha opinião, esse momento que eu vou citar, um dos mais importantes da passagem do Jorge Jesus pelo futebol brasileiro, que é o jogo de Guayaquil, quando claramente o Jorge Jesus percebe de que a falta de sintonia naquele momento era dele. Lavar a roupa suja, que não é roupa suja, o Flamengo perdeu o jogo de 2-0. E foi duro de dar o troco no Maracanã. O Flamengo foi dominado no segundo tempo pelo Emelec na questão física. E aqueles 2 jogos mostraram pro Domenech, pro Jorge Jesus, e que agora provavelmente está acontecendo com o Domenech da mesma forma, que ele está aprendendo o processo, de que ele tinha que pensar algumas coisas, que não era simples assim. Chego, eu quero que jogue assim e vamos lá e vamos jogar. Naquele jogo ele fez alguns equívocos. O time perdeu, ele botou o Rafinha de ponta, que nunca tinha jogado uma vez na vida. Perguntou pro cara, você já jogou na ponta? Na segunda linha? O Rafinha falou, joguei, professor. Tinha jogado uma vez. E aí o time foi todo dominado aquele dia. Aí perdeu o Diego por contusão, fraturou o pé, o tornozelo. Teve uma série de componentes naquele jogo. Então aquele jogo é um divisor de águas. E certamente, pro caso do Domi, ninguém pode... No Flamengo, acho que ninguém vai, inclusive. Acho que o Marcos Braz, nesse caso, ele tem consciência de que ele está fazendo a coisa certa. Não pode entrar em paranoia. Eu acho assim, houve um momento também, o ano passado, no Fla-Flu da Taça Guanabara, que o Flamengo perdeu do Fluminense por 1-0, foi o jogo que o Abel caiu em desgraça com a torcida, porque o Abel mudou o jeito do time jogar aquele dia. Ele tinha vencido o Fernandinho, estou falando isso para tentar dimensionar o Domi, o momento do Domi.
O Abel, ele foi pro jogo, ele tinha vencido com o Fluminense, o Atlético do Fernando Diniz em Curitiba por 3-0, jogando de uma forma, esperando. Porque sabe que o Diniz gosta também de povoar lá, como faz o Sampaoli, né? Como faz o Jorge Jesus e tal. E ele esperou, e nos contra-ataques o Fluminense ganhou o jogo de 3-0 com sobras na Arena da Baixada. E ele tentou fazer a mesma coisa. E naquele dia, até conversando com o Júnior, que estava na transmissão do Premier aquele dia, depois do jogo, aí o Júnior falou assim, Luiz, só tem um problema, isso não rola no DNA do Flamengo. É uma mistura que a estratégia de jogo ela tem que ter a relação com a história do time. O Flamengo jogar um Fla-Flu esperando, plantado, tentando ocupar espaços nos contra-ataques, o que quase não aconteceu durante aquele jogo. O Fluminense ganhou com um gol no finzinho do Luciano, hoje no São Paulo. E aquele dia foi impressionante, porque foram assim, 50 mil comentários nas redes sociais do Flamengo, não questionando a derrota, mas a forma como o time jogou. Então esse momento de aprendizado para o Domi, ele é decisivo. Acho que eles estão sim, rapidamente percebendo onde eles estão, o que representa, o que um jogo representa, o que uma derrota, como foi na altitude por 5, também representa. E jogar na altitude é uma novidade para o Domi, é uma novidade. Na altitude, me ensinou o Luxemburgo uma vez com o Palmeiras. Primeira coisa que você faz é bloquear chutes da meia-lua. Não deixa chutar, porque os caras quando jogam na altitude, eles chutam dali, porque a bola sai variando. Os caras chutam como se fosse um chute de meia altura e a bola vai no alto. E um dos gols foi assim, teve uma bola na trave. Então, uma série de providências, não sei se ele tomou e não houve execução, mas uma série de providências que você vai aprender. Por mais que o cara tenha 10 anos de Guardiola nas costas, Rizek, é um aprendizado, é um outro cenário, é uma outra realidade, óbvio um outro que tipo de cobrança. Óbvio liderança. Óbvio que é. Uma coisa assim... Ainda mais com novidades, né? Claro. E é exatamente a questão da altitude, né? Aí é que eu bato o seguinte, Luiz, o fato do Flamengo não ter, durante o período todo vitorioso, espetacular do Jorge Jesus, ter um representante do clube dentro da comissão técnica, para que esse cara possa ser o veículo, vamos dizer, nesse período de transição que está chegando um treinador, né, que vem com novas ideias, mas que não conhece tão bem o futebol brasileiro, que pode dizer, na altitude acontece isso, você pode ter um estudo, mas a vivência, na prática, o que é, somente um profissional que estivesse na comissão técnica para poder dar uma orientação nesse caso. E as características do clube também, né, que são importantes, para quem está chegando, para saber, como você mesmo disse, tal jogo é assim, aqui existe uma rivalidade, aqui você pode ir mais devagar. E se você não tiver todas essas mensagens, você termina errando. Mas você erra por desconhecimento, vamos dizer, das situações que você vai viver naquele momento. A gente falou da parte de cima da tabela. Vamos falar da parte... Perdão. Fala, Luiz. Eu só queria falar duas coisinhas sobre o Flamengo para finalizar o capítulo do Flamengo. Sim. Nessa onda de críticas, ontem parte da torcida ficou assim meio brava comigo que eu teria feito críticas ao Hugo. Gente, por favor, né, o nosso papel, enquanto cobertura consciente e responsável, é apontar equívocos com absoluto profissionalismo. E ontem, quando o Hugo Neneca, que é um menino que tem uma carreira brilhante pela frente, uma história que foi contada já desde o outro domingo, ninguém lembra do outro domingo, né? Quando ele foi, inclusive, escolhido o melhor em campo por nós lá na TV Globo, na transmissão do Palmeiras e Flamengo. Então, quando eu digo que ele errou a saída de bola, eu não estou dizendo que o Neneca é ruim, que eu estou querendo acabar... Você quer acabar com a carreira do Hugo Neneca? Pelo amor de Deus, gente. A minha crítica é absoluta. Crítica. Foi até uma constatação. Eu só narro que o Neneca saiu jogando errado e o menino Alvarado chutou na trave. Não tem crítica, não é perseguição, nada disso. Deixar isso muito claro. E destacar que os dois zagueiros ontem, tanto o